quem é da área da saúde e quiser vir para o Reino Unido, não falta vaga. Então, assim, não é como no Brasil, que a pessoa está com suspeita de câncer e às vezes ela fica 6 meses esperando um exame para confirmar se é câncer. Não, aqui tem uma prioridade muito grande, então em 2 semanas você tem que ser visto. Fala, galera da Na Vibe! Estamos de volta. Com o quê? Mas não é em Londres, não. Estamos em Milton Keynes. Mas hoje nós não vamos conversar com o Rafael Leandro, nosso professor de inglês, que vocês já viram aqui nos vídeos. Tem vídeos que a gente fez com ele já. Quem não assistiu ainda, clica aqui no card pra assistir. Mas nós viemos conversar com a esposa do Rafael, gente. Ele é sortudo, que além de ser bilíngue, falar muito bem inglês, ainda é casado com Gabriela Diniz. Poxa vida, eu fico até, me sentindo. Mas antes de contar pra vocês o que a Gabi fez, o que ela deixou de fazer no Brasil pra vir aqui na Inglaterra, e ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente também. Mas antes, já sabe, quem puder, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda semana 2 vídeos. E se você precisa de oficina mecânica de brasileiro, aqueles ponta firme pra dar um trato no seu carro. Não é só oficina não, gente. Se você precisar de comprar um carro com qualidade, passa na MRG do Rogério, né? A oficina dele fica lá em Bournemouth. Então, se você for aproveitar esse verão na praia, já sabe, porque tem descontão na Vibe, né? 5% durante o verão de 2021. Então aproveita, porque o verão aqui na Inglaterra já sabe, né? Passa rapidinho. Então, bora ao que interessa, né, Cíntia? Vamos, e nós falando de verão, viemos aproveitar o verão aqui, ó. Atravessamos Londres, chegamos aqui em Milton Keynes. E se você quiser conhecer um pouco mais da cidade, tem um vídeo que a gente mostra o que fazer aqui em Milton Keynes, tá aqui no card. 40 minutinhos só vindo de Londres, da estação de Euston. E a Gabi vai contar pra gente um pouquinho da experiência dela, porque a Gabi é médica, formada no Brasil, fez residência e largou a profissão, gente, de médico. Então vocês que sempre mandam mensagem pra gente falando, poxa, Cíntia, tenho vontade de migrar, mas tenho medo de largar minha profissão aqui no Brasil. A Gabi largou a profissão como médica pra vir aqui pra Londres. Gabi, conta como é que foi essa loucura de... E o que te deu na cabeça de falar, pô, vou largar e vou viver? Muito interessante essa pergunta, na verdade. Eu me formei como médica lá no Brasil e desde que eu me formei, na verdade, eu pensei em várias residências, mas eu gostava muito da área de imagem, né? Então eu decidi fazer a especialização em ultrassonografia, fiz no Cetros, em São Paulo. Depois que eu terminei o Cetros, aconteceu um evento familiar e a gente perdeu minha avó nessa época. E a gente tinha vindo pra Inglaterra, a gente era apaixonado por aqui, né? E o Rafa sempre quis vir morar pra cá também. E aí eu recebi alguns e-mails, assim, meio que me oferecendo pra vir pra cá pra trabalhar. Do nada, assim, foi meio estranho, na verdade. Sem você... Eu pesquisei, mas ó, você vê como que o Google como que o Google funciona. Pesquisei e tal, e aí eu recebia mensagens automáticas, assim, dessas agências. Aí eu fui pesquisar mais como é que funcionava para trabalhar aqui como ultrassonografista, né? E aí eu mandei um e-mail para uma dessas agências e eles falaram, assim, que eles têm um shortage muito grande de profissionais da saúde aqui, né, no Reino Unido todo. E ultrassonografia é uma dessas áreas que realmente eles precisam muito. E hoje que eu trabalho aqui eu vejo que é real. Só pra te cortar, Gabi, quem não sabe o que é esse shortage, a gente fez um vídeo falando sobre a Shortage Occupation List. A gente sempre toca muito nesse assunto, que são as áreas que estão em falta aqui no Reino Unido. A gente vai deixar no card aqui também pra vocês assistirem, pra vocês saberem como funciona e como procurar essas áreas que estão em falta aqui. E a Gabi viu que a área dela estava em falta aqui no Reino Unido, né? Sim. E aí, como eles falaram que na verdade, eu tinha já o passaporte português. Naquela época a gente não tinha um Brexit, né? E a gente sabia que o Brexit estava para acontecer. Então era assim, ou era 2018 ou a gente não vinha, basicamente. E aí a gente falou, vamos tentar, né? A gente não tem filhos, então pra gente foi muito fácil nesse sentido, apesar de ter 2 cachorros enormes, como vocês bem sabem. Então a gente tentou vir pra cá, ver como que ia funcionar aqui. Eu vim em 2018, no final de 2018, em dezembro. Aí você veio sozinha, né? Vim sozinha. Não tinha ainda emprego garantido, não. Caramba. Não tinha, não. Foi meio louco, porque lá assim. você estava bem estabilizado, estava na sua área. Sim, sem dúvida, né? Porque que a profissão médica lá no Brasil é uma profissão bem estabelecida, você forma uma carreira, é uma área bem, assim, restrita, vamos dizer. Então você conhece meio que todo mundo, assim, né? E eu tava bem de vida lá, mas vamos dizer que o clima no Brasil não está muito bom, né? Então a gente quis tentar uma vida diferente. E aí a gente veio pra cá, não sabendo muito como seria, mas eu sabia que a profissão de ultrassonografista me daria um bom retorno. E aí, em dezembro, eu vim pra cá,
fiz os requisitos que eles pedem, que é você comprovar a residência, comprovar um monte de coisa lá, burocracia inglesa normal. Essa comprovação foi questão só de documentos, né? Que você Documentação. pode viver legalmente aqui na Inglaterra. Isso, eu tive que comprovar, poderia viver aqui legalmente, comprovar, obviamente, sim, isso é importante, eu tive que ter toda a tradução juramentada dos meus documentos do Brasil, todo o meu currículo, diploma, cursos. E eles pedem também toda a especialização. grade do curso de medicina no Brasil, os cursos, o que você aprendeu, essas coisas. Não para trabalhar como ultrassonografista, mas como eventualmente eu possa vir a fazer uma revalidação do meu diploma de médica, então eu decidi fazer de tudo já, né, da grade escolar e tudo mais. E eles pedem sim, para trabalhar na sua área você tem que ter tudo isso, porque você precisa fazer todo o processo para revalidação, que a gente vai conversar também sobre isso. Daí, depois que eu fiz todo esse processo de regulamentação para poder trabalhar aqui, foi a busca para ver qual era o local que aceitariam uma pessoa de outro país, que apesar de ter um bom histórico no Brasil, nunca tinha trabalhado no NHS. E o seu primeiro trabalho no NHS geralmente é um pouquinho difícil de conseguir. Mas eu fui sortuda o suficiente, consegui um trabalho em Eastbourne, um pessoal muito legal, hospital pequeno, e assim, aprendi demais lá, né? Porque o meu inglês era um inglês bom, era um C1, mas eu... Pergunta pro universitário. E aí, Rafa? C1 avançado. Obrigada. Obrigado. Mas é totalmente diferente quando você tem um avançado, mas você vem pra cá e como a gente estava conversando mais cedo, né? Nunca é como você estuda na escola, né? No dia a dia, tem a parte técnica, médica. Isso com C1, imagina a gente veio com A negativo. Negativo! Não sei se vocês sabem, duas coisas. Primeiro, a Gabi veio tentar uma vaga no NHS, que é o sistema público de saúde aqui no Reino Unido, que a gente pode comparar com o nosso SUS no Brasil. E outra, falando da classificação do inglês, no Brasil a gente tem o costume de falar que, se você tirar nota D, C é ruim, B e A é ótimo, aqui é o contrário. Então, o nível C1, C2, o cara tá top, avançado. E aí nós chegamos aqui no menos A, né? Negativo, 2 pra baixo ainda. Muito bom. O Rafa perguntou pra gente, que língua que vocês falam mesmo? Quanto tempo, assim, da hora que você começou a se interessar até a hora que você chegou aqui na Inglaterra, validar diploma, de fazer tudo isso? Foram 6 meses, na verdade, que a gente fez. A gente se planejou bem nesses 6 meses, né? E viemos com a cara e com a coragem. Na verdade, eu vim primeiro, o Rafael veio depois. Demorou um mês aí, mais ou menos, para eu conseguir um emprego aqui no Reino Unido. E aí eu comecei a trabalhar, gostei bastante. É basicamente a mesma coisa que eu fazia no Brasil, só que não como médica, basicamente, entendeu? E aí eu gostei, eu falei, por enquanto pra mim tá ótimo. E é o que eu tenho feito desde o final de 2018. Legal. Então quer dizer que você não trabalha aqui como médica, a função é a mesma que você exercia no Brasil como Que eu médica, exercia. mas aqui você não precisou, o seu título não é de médica, somente por causa da sua especialização. Na verdade, para ser ultrassonografista aqui, para quem não sabe o que é ultrassonografista, é o profissional que faz ultrassom. Então a gente faz ultrassom de paciente grávida, faz ultrassom de abdômen, ultrassom do pescoço, tireoide, essas coisas, mamas e tudo mais. Aqui no Reino Unido existem algumas profissões que podem fazer ultrassom depois de uma especialização bem feita aqui, né? Enfermagem pode fazer, desde que consiga a graduação necessária, as notas necessárias, na verdade. Radiografista, médico, obviamente, que faz radiologia. E tem mais uma profissão que eu não estou conseguindo pensar agora, mas existem algumas profissões que podem fazer ultrassom. Atuar como ultrassonografista. Só que é depois de um processo, né? Você primeiro tem que fazer uma graduação, depois é uma especialização no hospital e estágio e tudo mais. Mas eu posso dizer para vocês, sem dúvida nenhuma, que o nosso curso no Brasil é muito melhor. Bem, muito bom, assim. Não que as pessoas aqui não façam bem o serviço delas, não é isso que eu quero dizer. Mas eu digo que a gente faz mais aprofundado, porque você precisa ser médico no Brasil para fazer ultrassom. E aqui não, é só um técnico. Aqui então quer dizer, por exemplo... Não só técnico, né? Médico também pode, mas eu digo que técnicos também podem Mas fazer. quem é britânico aqui não precisa fazer medicina, então. Ele Não. pode fazer um curso técnico somente para fazer o... Não, não só para fazer isso. Por exemplo, ele pode fazer radiografia, que aí é técnico em radiografia, então faz raio-x, tomografia, ressonância.
E aí depois ele estuda um tempo para fazer isso, trabalha só nisso e depois ele vai se especializar em ultrassom, que são mais alguns anos. A mesma coisa com a enfermagem, você tem que trabalhar um tempo como enfermeira, depois de alguns anos você se especializa em ultrassom. Mas é mais voltado assim, por exemplo, se você faz um ultrassom geral, você vai fazer mais abdominal, um pouquinho de obstétrico, sabe assim? E hoje você não trabalha na sua área de medicina, como é que seria? O que você precisa fazer aqui no Reino Unido para validar o seu diploma ou para conseguir trabalhar como médica? Um processo muito chatinho agora, principalmente depois do Brexit. Primeiramente, você, nesse momento agora, né, você teria que arranjar um sponsor, que eu esqueci de comentar até isso antes, quando a gente estava comentando sobre o processo. Tem que ter sponsorship, porque, por exemplo, eu já moro aqui, então eu não teria esse problema, mas quem quer vir de fora para cá para trabalhar como médico, né? Tem que ter esse visto aí específico para fazer o processo aqui dentro. Tem que ter o NARIC, que é para provar que a sua qualificação, que o seu certificado escolar da universidade é válido. Também tem que fazer o IELTS, que é comprovação também do seu inglês, então, ou o OET, que é Occupational English Test. Depois que você concluir essa parte, você... obviamente, isso tudo você já está conversando com o GMC, que com o GMC já com sua documentação, você começa todo o processo do IELTS, e aí você faz o PLAB, que é uma prova específica para medicina, PLAB 1 e PLAB 2. Então, você passa no PLAB 1, depois o PLAB 2, que é mais voltado para prática. Depois disso que você passou, você vai aplicar, daí depende de qual é a sua qualificação do Brasil, você vai aplicar ou para uma área para você conseguir fazer ST1, ST2, que são tipo como se fosse para a gente no Brasil, seria mais ou menos como se fosse nossa residência em geral, ou um internato, assim, mais ou menos, que você passa pela medicina geral, pela obstetrícia, cirurgia, você tem que fazer tudo de novo. Ou se você já tem uma especialização maior lá no Brasil, você já pode aplicar diretamente por uma especialização de uma residência daqui. E aí depende, daí tem muitos caminhos aí, né, no meio. É um pouco complicado, mas vocês complexo. Perceberam que agora, depois do Brexit, para algumas pessoas, essa possibilidade de vir trabalhar no Reino Unido ajudou, né? Porque antes, para você viver legalmente aqui, você precisava de uma cidadania europeia. Lógico que ainda tinha as possibilidades de fazer um visto de trabalho, mas para quem não tinha opção de vir pela cidadania europeia, essa era a única opção, e agora você precisa aplicar por esse sistema de pontos, né? Que é esse sistema novo de imigração agora, que está valendo desde o dia 1º de janeiro. Tem vídeo no canal falando disso também, a gente vai deixar aqui na descrição dos vídeos. Então percebe que o processo é um pouquinho complicado, e aí só para esclarecer, esse NARIC é um órgão aqui no Reino Unido, e ele valida, né? Ele vai mostrar quão bom é o seu diploma para trabalhar aqui no Reino Unido. Então, se você precisar de alguma disciplina para acrescentar no seu diploma, ele vai te indicar, e você pode fazer isso aqui no Reino Unido ou fazer aí no seu país de origem, e você vir para cá com o seu diploma equivalente para o que essa empresa que você quer aplicar está exigindo. A gente vai deixar o link do NARIC aqui na descrição do vídeo. Vocês podem entrar no site e aplicar, mandar todo o diploma de vocês, a grade curricular, para fazer essa equivalência de diploma e ver como é que tá o diploma de vocês. E o IELTS, né, para quem não sabe, é esse... Vou pedir ajuda para os universitários. Voz da consciência, o que é o IELTS? International English Language Testing System, teste internacional de nível de língua inglesa. Olha! Tá, e é o que você precisa prestar para comprovar que você realmente é fluente. Não seria fluente, não fluente, né? Porque fluente qualquer pessoa pode ser, mas se você é proficiente na língua inglesa. Mas qual que é a nota para passar? Eu acho que Depende de cada curso. Cada curso, entendi. Por exemplo, na medicina eu sei que você tem que tirar uma nota geral 7,5, e cada requisito do IELTS tem que ser no mínimo 7. Isso quando eu vim em 2018, né? Pode ser que tenha mudado um pouquinho. Mas aí tem, pra nurse também tem, dentista também. Para cada área precisa de uma pontuação diferente. Quem é da área da saúde e quiser vir pro Reino Unido, não falta vaga. Não falta vaga. Isso, assim, falta sem pessoas dúvida. qualificadas. Exatamente. E pra você valeu a pena todo esse sacrifício, essa correria? Valeu. Eu acho que, assim, na verdade, o que eu tinha no Brasil era muito diferente do que eu tenho aqui, né? Não tem como você comparar. Não é que eu não era feliz no Brasil, né, gente? Vocês sabem como é isso, né? Mas aqui no Reino Unido é como se fosse um
um sonho que você conquistou, porque eu sempre tive a vontade de morar em outro país, ter essa experiência, vivenciar uma cultura diferente. E a gente sempre foi apaixonado por essa terra aqui, né? Tem tanto verde, tão bonito. Então, valeu a pena, sim. Eu acho que eu posso dizer uma coisa importante também para quem é da área da saúde. A gente sabe que no Brasil, quem é da área da saúde trabalha pra caramba. Muito, né? E aqui no Reino Unido, eu acho que as pessoas, elas são mais valorizadas nos hospitais, assim. O que eu vejo é, por exemplo, um shift, assim, um plantão, né? De 12 horas. No Brasil, um plantão de 12 horas aqui não é a mesma coisa, né? Não? Não. É bem mais tranquilo, assim. Não que... Bom, com a era Covid aí não... Não dá pra não parâmetro, né? É. Você sentiu por você ser brasileira, algum tipo de preconceito, alguma coisa do tipo ou não? Nunca tive nenhum tipo de preconceito, assim. Pra não falar que eu não tive preconceito de paciente, já sofri um pouquinho, assim, de... Não falou especificamente. Mas você percebe um olhar, assim, Sério? queria ser atendido por um britânico, entendeu? Mas, assim, foi, acho que uma ocasião, não foi... Foi um ponto fora da curva ali, mas... Ignorância, né, do ser humano, né? Isso em todo lugar. Não tem jeito. E como é que é dentro do hospital? Como é que é o sistema de saúde aqui do Reino Unido, comparando com o Brasil? É muito diferente? É, bem diferente. Na verdade, o SUS, ele se inspirou bastante no NHS, né? Nessa questão de levar o atendimento universal. Tem todos os... Como é que é a palavra? Quando você tem as leizinhas, né, do SUS, são muito baseados no NHS. Mas o que eu acho que é muito diferente é que aqui eles são bastante... Eles tratam bastante a doença, assim. Eles não se preocupam tanto com a prevenção como no Brasil. É que muita gente reclama aqui. Fala, eu vou lá, eles só vão dar o ibuprofeno. E todo mundo reclama disso, né? De falar, poxa, o Reino Unido com tanto recurso, né, tecnológico, de profissionais do mundo todo trabalhando aqui, mas eles não têm uma medicina preventiva, né? Você só pode ir lá se estiver morrendo mesmo, que é só assim que eles vão te atender. Isso é realmente verdade? Na verdade, isso é cultural, né? Assim, em geral, os ingleses, assim, que eu percebo, eles não vão no médico por qualquer coisa. Culturalmente, eles vão no médico quando eles precisam. Tá morrendo mesmo. Uma coisa que é muito interessante, né? Aqui não existe essa questão do atestado. Se você ficou doente, você call in sick. Então, você liga lá pro seu chefe e fala, estou resfriado, não vou hoje. E tranquilo. O seu chefe vai acreditar em você. Agora, se for mais de 7 dias, aí você precisa do atestado do médico, né? Mas existe essa cultura, assim, de você acreditar que a pessoa pode ficar doente, sabe? E eu acho isso muito legal, a cultura deles, nesse sentido de que assim, eles não enchem o nosso PS daqui, né? Eu ia falar o PS daqui, eles não vão por qualquer coisa no PS, eles vão em outros lugares, entendeu? Eles seguem mais a hierarquia, assim, do que você está sentindo. Se está sentindo uma dor de cabeça, você vai ligar pro seu GP. Ou você vai na farmácia, vai comprar um Tilenol, porque pra eles tudo é Tilenol, né? E aí, quando você já tem alguma coisa mais séria, você vai lá no pronto-socorro, mas tem que respeitar, né? Porque senão lota e os médicos não dão conta. Porque não tem tanto médico, né? Não tem tanto enfermeiro. Mas a outra coisa que é legal do NHS, eu acho, que quando você tem um problema muito sério, eles são muito competentes. Então, assim, não é como no Brasil, que a pessoa tá com suspeita de câncer e às vezes ela fica 6 meses esperando um exame para confirmar se é câncer. Não, aqui você tem uma prioridade muito grande. Então, em 2 semanas você tem que ser visto. E a questão de medicamento também é bem parecido? Não. Mas o hospital fornece isso? Como é que funciona essa parte dentro do NHS? Posso falar que eu não sei tanta questão assim de como que é Clínica, a parte, né? de dispensar medicamentos, né? Mas o que eu sei é que não é igual ao Brasil, porque você não tem tanta opção. Por exemplo, se você quiser numa farmácia no Brasil e quiser comprar um anti-inflamatório mais potente, você pode comprar sem uma receita, né? Aqui não, aqui tudo você precisa de receita. O máximo que você pode comprar, como a gente estava falando, era Tilenol e ibuprofeno, né? Então, tudo você precisa ligar para o seu GP ou ir num walk-in center, que seria... Não sei nem como seria isso lá no Brasil. Um UPA, talvez? Um UPA, um pronto-socorro. Um pronto atendimento, isso. Um pronto atendimento. Mas você acha a saúde eficiente? Eu acho, assim, em geral, sim. Eu percebo que tem algumas coisas que poderiam melhorar, mas acho que isso em todo o país, né? Não existe uma coisa, assim, perfeita, eu acho. Em geral, eu acho melhor que no Brasil, no sistema público, né? Privado, acredito que seja um pouco melhor no sentido de rapidez, que você consegue as coisas, né? Mas você está pagando. Então,
E o plano de saúde no Brasil, todo mundo sabe que é uma caristia, né? Um Nossa, plano de saúde é. bom. Mas se a gente for pensar que se você passa mal, você tem tudo de graça, você tem cirurgia de graça e você tem cirurgias boas de graça, que tratamento de câncer rapidamente, eu acho que é melhor aqui. Aqui também tem convênio médico, essas coisas do tipo assim, como é que funciona? Tem private insurance, né? Aham. Que aí é um pouco diferente, na verdade, como funciona. Você paga, não é como, por exemplo, o nosso plano de saúde no Brasil. Aham. Você paga um valor mensal, geralmente é caro, e você paga como se fosse Um seguro de vida com cobertura pra saúde, né? Você pode, tipo, escolher, né? Se você quer o seguro de vida, se você morrer e receber um tanto. Se você quer, por exemplo, só quero passar no médico, mas os exames eu vou fazer pela NHS. Também tem essa opção. Não, eu quero um que eu faça os exames e médico. Quero um que faça exames médicos, cirurgias, tratamento. Quanto mais você quer, mais você paga. E você tem um excess, que é tipo nossa franquia de carro, assim, no Brasil. Aí você paga, tipo, 200 libras e o resto o insurance paga. Ou 100 libras, ou 50 libras, depende de qual você escolhe, né? Em geral, quem tem, gosta somente pra quando você precisa de alguma coisa rápida. Por quê? Os médicos do private insurance são os mesmos do NHS. A única diferença é que você vai passar mais rápido. Mas passa na frente. E o interessante é que tem muita gente assim, bem abastado, que tem, obviamente, o private insurance, mas eles preferem passar no NHS. Ô, Gabi, voltando a falar do mercado de trabalho, o que você indicaria para as pessoas que ainda estão no Brasil? Você teve, né, aí o seu caso de que começou a receber e-mail, mas quem quer mesmo procurar, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo é você entender como funciona a sua profissão aqui, né? Que é, por exemplo, um auxiliar de enfermagem no Brasil não vai fazer exatamente as mesmas coisas aqui. Enfermagem, sim, enfermagem é bem parecido, médico é bem parecido, médico tem mais, na verdade, muito mais coisas que eles fazem aqui do que no Brasil. Aqui existem muitas coisas que médico faz que lá não faz. Que eu aconselharia, por exemplo, procurar uma agência de empregos, uma agência de captação de profissionais da saúde. Por exemplo, a agência que eu procurei, né, que é uma agência específica para ultrassonografista, médico radiologista, eu acho que tem enfermeiros também para essa agência. Mas aí cada área você tem que pesquisar, então procura lá, sei lá, Healthcare Professional Agency UK. Aí eles vão mostrar agências privadas que você trabalha para eles. Então eles te pagam por hora, você não é uma pessoa contratada do hospital, você não tem um CLT, vamos falar assim, mais simples, que não existe CLT aqui, mas é como se fosse um CLT. Você recebe por hora, você trabalha os dias que você quer, as horas que você quer, e a agência te paga. Isso é muito bom para quando você está começando, né? Porque aí você tem uma porta de entrada, que é como eu fiz. E aí, com o tempo, se você quiser trabalhar para aquele hospital que você gostou muito, você é um permanent staff, que aí já tem todos os seus direitos garantidos e tudo mais, que aí é legal também. Tem a questão interessante das agências, né, que a gente estava conversando. Como eu expliquei que você não é um CLT, né, do hospital. Como você vai encontrar isso nos sites, geralmente? É escrito locum. Se vocês pesquisarem, virem... Cool, of course. L-O-C-U-M. Então, assim, vocês vão pesquisar no site, se vocês virem essa palavra, significa que é como se fosse um freela, vai. Seria um freela na nossa área, entendeu? Mais ou menos isso. A vaquinha vai entrar na terra. Mimosa aí. E que dica que você daria para alguém que tá com essa dúvida? Será que eu largo? Será que vale a pena? O que eu faço? Meu Deus, eu não sei. Deixa minha profissão aqui no Brasil, tento alguma coisa. Eu acho assim, o primeiro lugar é ver qual é a sua prioridade. Sua prioridade é ganhar muito dinheiro, a sua prioridade é qualidade de vida, sua prioridade é um balanço, um equilíbrio entre os dois, que eu acho que pra mim foi isso, assim, o equilíbrio entre os dois, entendeu? Qualidade de vida e também, obviamente, ganhar um dinheiro decente pra, né, pra poder pagar as coisas que eu gosto. Então, pra mim, valeu a pena, por exemplo, se comparar as duas coisas que eu ganhava no Brasil, que eu ganho aqui, mas a qualidade de vida aqui, tipo assim, é muito superior pra mim, pra onde eu morava, entendeu? Então, pra mim, valeu super a pena. Agora, quem tá no Brasil e quer ganhar muito dinheiro, por exemplo, talvez aqui não seja o melhor lugar. Você não ganha tanto dinheiro assim. Não, no início, né? Mas aqui você acha que é igual ao Brasil, que as pessoas conseguem indo muito mais rápido pra subir de cargo, por exemplo? Não mais rápido, mas você tem uma progressão salarial, você tem uma progressão
que a gente tem bands aqui, né, no NHS. Então você começa, por exemplo, acho que é interessante talvez para quem está assistindo, porque se for pesquisar no Google, eles vão ver Band 2, Band 3, Band 4, são bandas salariais. Então, por exemplo, quem é um Healthcare Assistant, que é tipo uma assistente, seria um técnico de enfermagem, talvez, assim, tem um Band 2, que aí você ganha aquele piso até o teto salarial ali. Então, para quem está pesquisando, é isso que é bands, porque eu fiquei um pouco confusa quando eu fui ler sobre isso. E aí, cada profissão tem a sua band. Tem, tipo, por exemplo, a minha área é entre 7 e 8C. Aí o do médico é entre 9 e 11, por exemplo. E qual que é a média salarial, mais ou menos, aqui, você sabe? Depende de cada área, né? Mas para quem tem dúvida sobre média de profissão salarial, a gente tem até um vídeo no canal falando quanto ganham as profissões, né? Quais são as profissões mais bem pagas aqui no Reino Unido, a gente tem um vídeo. A gente tem um vídeo também quais são as profissões que os imigrantes costumam a fazer aqui, qual é a média salarial. Mas existem também plataformas como o Indeed, o Glassdoor, que existem matérias, artigos e pesquisas sobre o valor de cada profissão, né? Qual que é a média salarial. Lembrando que isso vai depender muito de onde você trabalha, qual empresa que você trabalha. Então lá nesses vídeos dá para ter uma média salarial de quanto você, como profissional da saúde aqui ou de outras áreas, receberia por hora trabalhando aqui na Inglaterra. Como você falou, o Indeed foi um dos primeiros que eu pesquisei, para ter uma noção de base salarial. E lá também tem as agências, desculpa te interromper, mas lá também tem agências que, se você pesquisar o seu emprego, por exemplo, sei lá, nurse, aí você consegue ver que tem essas agências que contratam profissionais de fora da Inglaterra, eles trazem também. Nossa, isso é muito legal para quem está procurando por visto de trabalho, né? Às vezes vale a pena se você quer. Eu acho que é uma coisa que vale o tempo de pesquisa, né? De dedicação. Porque a Gabi falou, demora um pouco, é um processo bem complicado, cada área vai exigir uma coisa de você, mas que vale, né? Quem tem vontade de morar fora, assim como a gente fez, largou tudo e tem valido super a pena. O único que acho que ganha muito aqui é o professor de inglês. Isso aí é o mais requisitado. Tá indo pra terceira casa aqui na Inglaterra. Sabe por quê? Porque independente da... Isso é uma coisa muito legal pra falar pra vocês, assim, não vou falar que ganha rios de dinheiro, mas é uma profissão que pra quem vive aqui na Inglaterra ou em qualquer lugar do mundo é uma profissão muito requisitada, né? Então, por exemplo, eu sou jornalista, eu preciso de um professor de inglês. A Gabi é médica, precisou de um professor de inglês. O Diego, né, editor, design, precisa de um professor de inglês. Então, quer dizer, tá aí a dica quem ganha mais. Médico ou professor de inglês? Se até médico que ganha bem precisa de um professor de inglês, imagina nós, réis mortais. Tô só assim, ó. Aliás, o professor de inglês tá ali só olhando a gente, observando tá de camarote. Discordando. Então obrigada, Gabi. Obrigada. Foi ótimo. É muito bom esclarecer. Vocês sempre mandam mensagens pra gente, né? Perguntando sobre a área da saúde. É claro que cada profissão, né, vai exigir uma coisa diferente, mas para que vocês tenham uma ideia de que é possível. Que é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Não é fácil, né? Mas é possível. Porque tem gente que comenta aqui, eu não tô achando, eu não tô conseguindo. Calma, gente. Você viu? Ela demorou 6 meses até tá aqui, entendeu, né? Um mês que você tentou e não deu certo, já vai desistir. E aí tem essa, né, que eu também não sabia dessas agências, por exemplo, é uma coisa nova pra mim. Né? Eu sabia que tem agência de emprego, mas pra várias coisas. Mas não sabia que existiam agências de emprego pra área da saúde. Então também eu vou procurar nas outras áreas também. Quem sabe a gente faz um vídeo pra vocês contando quais são as melhores agências. Fica aí uma dica pro editor. Tentem por essa possibilidade também, é mais uma porta, né, se vocês estão querendo sair. E a mensagem é essa, gente, tudo é possível. Se você tiver vontade, independente da área que você esteja, vale a pena todo o sacrifício. Eu acho que por isso que a gente traz sempre pessoas que mudaram, assim, que largaram tudo, que não tiveram medo, porque é o que a gente quer mostrar. É possível, a gente sabe que é difícil. A nossa vida não é fácil no Brasil, a gente sabe que cada um tem as suas particularidades, mas quando a gente enfrenta, vai atrás, a gente transforma a realidade que a gente tem e vai atrás do que a gente quer. Parabéns pela coragem e determinação, que não foi fácil. Obrigada. Obrigado por estarem aqui no nosso a gente que agradece. Vamos voltar sempre. Obrigado, por favor. Obrigado pelo final de semana aí. Foi demais. Maravilhoso. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Que toda semana tem 2 vídeos pra vocês. É isso aí. A gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu! Valeu!